Graça e paz, meus amados, aqui é Chagas Bezerra, falando diretamente de Fortaleza, Ceará. E hoje, 1º de maio de 2020, certo? E eu quero, nesta tarde, hoje são exatamente agora 12 horas e 3 minutos, 5 minutos, são 12 horas e 5 minutos aqui em Fortaleza. E nós vamos gravar esta mensagem para a eternidade, certo? Nós vamos gravar essa mensagem para a eternidade. Irei colocar esta mensagem, também está sendo gravada no Facebook, mas irei colocar também no canal do YouTube, no canal Evangelho da Graça em Fortaleza, com o tema da mensagem de hoje: quem são os anjos caídos? Baseado no livro de Judas, capítulo de número 1, versículo de número 6, tá bom? E nós vamos fazer uso desta palavra e hoje vai ter muita revelação, que tem muitos que não vão entender e tem muitos que vão entender. Tem muitos que têm dúvidas sobre esses anjos caídos que Judas estava falando, mas muitos irão compreender perfeitamente. É um assunto bem polêmico, bem minucioso, porque na realidade o sistema tem pregado que esses anjos caídos aqui são demônios. E que também alguns pastores da graça dizem também que são demônios, que estão presos em cadeias eternas. E hoje nós vamos revelar para você quem são verdadeiramente esses anjos caídos. Olha o que é que diz aqui em Judas, capítulo de número 1, versículo de número 6. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domínio ou domicílio, e ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Para quem está na graça entende isso aqui, para quem não está não entende. Mas aí nós vamos fazer uso da palavra de Deus, vamos viajar um pouquinho dentro da palavra de Deus para que as pessoas possam entender sobre isso aqui. A religião, ela tem aprisionado muito as pessoas. O sistema evangélico tem aprisionado as pessoas e tem pregado uma palavra sem entendimento, sem conhecimento e sem revelação. E eles falam que esses demônios, ou melhor dizendo, esses anjos caídos aqui são os demônios, que eles aparecem hoje na igreja, que ele aparece nas pessoas e atormentam a pessoa. E aí eles dão nome neles, como Pombogira, como Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu, Exu Caveira, 7 flechas, 21 flechas, 14 flechas, São Jorge, Ogum ou outros demônios, como hoje é usado dentro das igrejas, principalmente Pombogira. E eles têm pregado isso aqui, dizendo, tá aqui, os anjos caídos são esses demônios que habitam dentro das igrejas e que eles atormentam as pessoas. Só que na realidade, meu querido, quando não tem um conhecimento, quando não tem um entendimento, é muito complicado para você entender sobre assunto como esse. E as pessoas que estão dentro da igreja, que acreditam no diabo, que acreditam no demônio, que acreditam em um inferno espiritual, entendes que exatamente esses anjos caídos que Judas estava falando aqui é exatamente demônios mesmo. Mas o nosso papel aqui, como pregoeiro da nova aliança, da graça de Deus, é revelar esses segredos para as pessoas, para que eles tirem os medos do seu coração, para que eles tirem o medo da sua mente, para que eles se salvo na sua mente, salvo na sua alma, para que possa entender bem melhor. Silene França, seja bem-vinda. Então hoje nós vamos revelar para todos quem são esses anjos caídos que Judas falou. Quem é esses anjos caídos que o sistema evangélico, que o sistema religioso prega? Então nós vamos ter que andar um pouquinho dentro da Bíblia para entender sobre esse assunto. E nós vamos descobrir se é exatamente mesmo o Exu, se é a Pombogira, se é o Zé Pilintra, se é o Zé Pilantra, se é a Maria Mulambo, se é o Exu Caveira, se é o 7 flecha, o 21 flecha, se é o Ogum, se é São Jorge. Nós vamos descobrir.
E para nós poder entender sobre esse assunto, nós vamos ver Salmo de número 115, versículo de número 5 a 8. Salmo de número 115, versículo de número 5 a 8, para que a gente possa entender melhor sobre este assunto. Olha o que é que diz aqui. Se você quiser acompanhar comigo, seja bem-vindo. Pastor Antônio Castro, seja bem-vindo, meu querido. E hoje o assunto é um assunto bom, para que as pessoas tenham um entendimento bem melhor. Boa tarde, meu amado. Olha o que é que diz aqui no Salmo 115, versículo de número 5 e número 6. Melhor dizendo, deixa eu ler a partir do versículo de número 4, para que a gente possa entender. Prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos de homem. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvido e não ouvem, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpa, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta. Torna-se semelhante a ele o que o fazem e quantos nele confiam. Tornam semelhante a eles todo o que fazem e todos que nele confiam. Então o que acontece? De que o salmista estava falando aqui? O salmista aqui estava falando dos ídolos. Quem são os ídolos? Hoje nós sabemos muito bem que o sistema, ele prega muito sobre os ídolos e eles condenam, e até chega em alguns lugares, como aonde tem aquele altar dos santos, eles chegam a quebrar. Eu já vi muitos vídeos como esse, de eles chegarem a quebrar para destruir aquilo ali, mas na realidade aqueles ídolos, como hoje a gente sabemos que é conhecido como a padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora de Aparecida. Nossa Senhora não, a senhora deles, né, que não é minha. A Senhora de Aparecida, ela é a padroeira do Brasil. E segundo a história diz que o pescador estava pescando e de repente, quando ele estava pescando, ele encontrou aquela imagem dentro do rio, e a sua cabeça estava cortada, mas depois eles encontraram a cabeça, e eles pegaram a cabeça, emendaram aquela imagem, e ele colocaram o nome de Nossa Senhora de Aparecida, porque apareceu no rio, e aí se tornou a padroeira do Brasil, que o nosso salmista chama de ídolo, que hoje é o maior ídolo do Brasil, a Senhora de Aparecida, que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouvem, som nenhum sai de sua garganta, nada podem fazer, e torna semelhante todos aqueles que o servem e o que o adora. Então, é exatamente o que o nosso salmista estava dizendo. Nada pode fazer, nada, só serve apenas de espantalho. É isso que a Bíblia chama, só serve apenas de espantalho. Olha o que é que diz aqui Jeremias, capítulo de número 10, versículo de número 2 em diante. Jeremias, capítulo 10, versículo 2 em diante. Assim diz o Senhor. Deixa eu tomar uma água aqui, né? Hoje eu estou falando com passado, para que vocês possam entender bem sobre o assunto. Graça e paz, irmão Elias. Graça e paz, irmão Francisco Castro. Sejam bem-vindos. Jeremias capítulo 10, versículo de número 2 ao 11, diz assim: Assim diz o Senhor, não aprendeis o caminho do gentil? Gentil aqui não está falando do gentil salvo hoje, certo? Não está falando de nós que vivemos na graça. Está falando do gentil que não conhece a graça, certo? Nem vos apartai-vos com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos,
Vamos lá, prestar atenção para que depois não me chamar de herege. Cadê a irmã Cássia, eleita de Deus? A irmã Cássia, hoje ela não está aqui comigo, ela está assistindo a live ali, eu acho que na cozinha, e está também limpando a escola, limpando a casa, certo? Está trabalhando, ouvindo a live. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta no bosque um madeiro, obra das mãos do artifício, com machado, com prata e com ouro, e enfeitam com prego e martelo, e ficham, para que não oscilem. Os ídolos são como um espelho em painel, em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os levem, porque não podem andar. Não tem receio deles, pois não tenha receio deles, pois não podem fazer mal, e não estão nele o fazer o bem. Não precisa ter medo, não, que eles não vão te fazer o mal, nem estão neles também o poder de fazer o bem. Versículo 11. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és o grande, e grande és o poder do teu nome. Quem te não temiam a ti, ou temeriam a ti, ó Rei das nações? Pois isso é a ti deviam, porquanto entre todos os sábios das nações e todos os reis, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seus ensinos é vão, e mortos como um pedaço de madeira. Trazei prata batida de Tassim, e ouro os faz. Os ídolos são obra de artifícios, as mãos e mãos de ourive. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homem hábeis. Mas o Senhor é verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do nosso furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhe direi: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Então, meus amados, já dá mais ou menos para entender aqui sobre a nossa leitura, que esses ídolos que hoje nós entendemos que tem muitas imagens feitas por mão de homem, que são feitas de gesso, são feitas de prata, são feitas de ouro, são feitas de madeira, são feitas de instrumentos, e eles colocam dentro dos seus templos, e eles vão adorar dizendo que são deuses. Amém, minha amada. Graça e paz, seja bem-vinda, irmã Vanilda Lima. Então eles fazem, colocam para as pessoas adorarem, e todos se prostram diante deles para adorar. E quando eles se prostram diante deles, eles colocam como deuses. Mas são deuses que não falam, são deuses que não ouvem, são deuses que não apalpam, som nenhum sai de sua garganta, e tornam semelhante a eles todos aqueles que fazem e todos aqueles que o adoram. Palavra de Deus. Então, meus amados, para que a gente possa entender como um assunto que é tão polêmico como esse, para quem não entende a revelação da graça, precisa que a gente leve um pouquinho da história, mostrando dentro da Bíblia, para que depois não venha chamar de nós de herege, não venha chamar nós de anticristo, distorcedor da Bíblia, como eu sempre recebo essas afrontas. Mas um dia os eleitos de Deus, a sua mente será ativada, os seus olhos serão abertos, e eles entenderão sobre esse verdadeiro evangelho genuíno da graça de Deus. Deuteronômio capítulo de número 32, 37 ao 39.
eu sou eu, e somente. O Senhor Deus diz: eu sou eu, somente eu, e não existe outro diante de mim. Deuteronômio capítulo de número 32, versículo de número 37 ao 39. Olha o que é que diz aqui. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em que confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho da sua libação. Levante-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos, assim diz o Senhor. Não há, meu irmão. Não há demônio que possa matar. Como hoje as pessoas, o sistema, ele tem medo de demônio. Hoje, se acontecer alguma coisa errada na vida de um cristão, eles dizem que foi macumba que foi feito na encruzilhada. Pegaram uma galinha preta oferecida para matar o seu filho, para destruir seu casamento, e eles dizem que tudo isso aconteceu porque a pombagira, ou Zé Pilintra, ou Zé Pilantra, ou Chucaveira, ou o demônio chefe, ele entrou na vida das pessoas para destruir. Mas o interessante é que a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele fere e ele mata, e ele faz viver. Então hoje existe uma crença que as pessoas acreditam que existe esses demônios, que existe a pombagira, chucaveira e essas coisas todas. Só que nós entendemos muito bem que o mal está dentro do homem. Nós sabemos muito bem que o mal habita dentro do homem mal. Não é demônio, não é esses caboclos, não é os ídolos quem podem nos fazer o mal. Ele apenas, esses ídolos, essas estátuas, servem apenas para espantalho, não nos assombra. Só que tem muita gente que tem medo dessas coisas, né? Tem muita gente que tem medo aí, e aí vive aprisionado, porque a missão do sistema, a missão dos anjos caídos é aprisionar as pessoas dentro de seus templos luxuosos. A missão dos anjos caídos a missão deles é deixar você preso ao sistema, para que você não possa entender a palavra, não possa entender o propósito de Deus. Quem são esses anjos caídos? Já deu para entender quem são, né? Vamos continuar aqui lendo a palavra de Deus. Sacrifício aos ídolos. 1 Coríntios capítulo de número 8, versículo de número 4 ao 7. 1 Coríntios capítulo de número 8, versículo de número 4 ao 7. Vamos ver o que é que diz aqui. Coríntios 8, 1 Coríntios capítulo 8, versículo de número 4 ao 7. No tocante à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que os ídolos de si mesmo nada é, e no mundo a quem não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, que no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existe é um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Versículo 7.
Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com os ídolos, e ainda come dessas coisas como eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Como que as pessoas que comem comida sacrificada como que as pessoas que comem comidas sacrificadas, eles vão poder entender do conhecimento de Deus? Como que essas pessoas que comem esses manjares, eles vão entender sobre as coisas espirituais? Não entende? Aonde é que um pãozinho com suco vai revelar a palavra de Deus? Aonde é que pagar preço, pagar dízimo? Aonde é que jejum vai fazer você entender sobre as coisas espirituais? Não vai. São comidas oferecidas a ídolos, comida oferecida a anjos caídos. Mas as pessoas não entendem, e eles chamam nós de herege, chamam nós de mentiroso, falso profeta, porque pregamos a palavra e revelamos a verdade, e eles não aceitam. O meu irmão mesmo hoje disse: Chagas, fica com o seu evangelho da graça, porque não me interessa esse evangelho, eu quero o que eu tenho. Eu disse amém, meu irmão, fica tranquilo, é escolha sua, você escolheu. Só que eu sei muito bem que não foi nós que escolhemos a vós mesmo, foi Deus quem nos escolheu. E vai chegar um dia, se for um eleito de Deus, a sua mente vai ser ativada. Vai chegar um dia que seus olhos vão abrir e eles vão entender que esses ídolos não servem para ser adorados. Não andam, não fala, não vê, som nenhum sai de sua garganta, e para ser levado de um lado para o outro precisa ser levado pela mão dos homens. O nosso Deus é diferente, Ele não precisa ser carregado, Ele nos carrega. O nosso Deus é diferente, Ele tem boca e fala, Ele tem ouvido e vê, Ele tem olhos e vê, Ele tem ouvido e ouve, e Ele tem olhos e vê. Som sai da sua garganta e é um som perfeito, porque Ele chama você, meu filho Antônio, meu filho Robson, minha filha Cássia, meu filho José, meu filho Francisco. Eu os amo e eu escolhi vocês para uma boa obra, santifiquei-o e eu abençoei com toda sorte de bênção. E nós entendemos sobre esse propósito e esse projeto de Deus. Já deu para entender quem são os anjos caídos? Ainda não? Então vamos lá. Esses anjos caídos que Judas estava falando, amado, Judas estava falando, ele estava falando de quem? Judas estava falando desses anjos caídos. Provavelmente Judas, ele entendia sobre o livro de Enoque. Cristão não gosta de ler o livro de Enoque, porque o livro de Enoque são livros apócrifos. Nós também não gostamos de ler livro de Enoque, porque o que foi revelado para cada um de nós foi as 14 cartas de Paulo. Isso é doutrina da graça. Foi-nos revelado as 14 cartas de Paulo. Mas é muito bom para você ter o conhecimento quando você estuda estudos como científico, estudo como histórico, estudo como datas e estudo como livros que alguns dos escritores estavam se referindo. Então, Judas estava falando aqui no livro de Enoque. Segundo a história do livro de Enoque diz,
que no livro de Enoque diz que existiam 200 anjos, chamados de Sentinelons. Esses 200 anjos, que era chamado de Sentinelon, provavelmente esses anjos eram os anjos, ou esses anjos poderiam ser os filhos de Caim. Os filhos de Caim, que era exatamente do filho de Adão. Quem foi Caim? Todo mundo sabe a história de Caim. Provavelmente Enoque estava falando dos filhos de Caim. Os filhos de Caim, que eram os Nefilins. Então Enoque estava falando, Judas estava falando exatamente deles, que eles eram anjos caídos. Mas tem alguns pastores do sistema que dizem que esses anjos caídos aqui eram demônios que estavam presos em correntes eternas. Eles lê e ele diz, está aqui, está escrito: e os anjos a quem não guarda o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domínio, eles têm guardado sobre trevas e em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então eles dizem que é demônio. E eu vi até um pregador que se diz pregador da graça, pregando que esses anjos caídos aqui são demônios, que eles estão algemados para o juízo que ainda vai acontecer. E ele disse, esse juízo eterno aqui, o nome se chama Tártaro, ou inferno, ou abismo. Então eles são eles, só que na realidade não era. Judas estava falando do livro de Enoque, e estava falando dos filhos de Caim, os Nefilim, que era exatamente os anjos, que era considerado como anjos sobre a terra, os 200 sentinelas que habitavam ali naquela cidade. O apóstolo Pedro também, ele fez citação desses anjos caídos. Olha o que é que diz aqui em 1 a Pedro, 2 a Pedro, capítulo de número 2 e 4. 2 a Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Pedro também conhecia essa história de Enoque, e ele também fez menção desses anjos caídos. 2 a Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando no inferno, e os entregou ao abismo de treva, reservado para o juízo, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir ao dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Por que Pedro falou em Noé? Aí você volta para a história, para você entender sobre esses anjos caídos. Você tem que voltar um pouquinho para entender sobre Noé. E aí quando você volta para Noé, você vai entender que os anjos caídos existiam, que eram exatamente os filhos de Caim, que Enoque fez, Judas fez menção dele, e Pedro também faz menção. E o interessante, amados, que na família de Noé também ficou uma sementinha do mal no meio da família de Noé. Como era o nome da semente do mal? Alguém lembra? Cã. A sementinha do mal, que foi amaldiçoado pelo próprio Noé, porque viu o seu pai nu e ele riu da nudez do seu pai, e Noé amaldiçoou. Depois que Noé amaldiçoou a Cã, ele teve filhos e filhas e família. E um dos filhos de Cã era
um das descendentes de Cã, melhor dizendo, foi o Nirode. Quem foi Nirode? O homem que construiu a Torre de Babel e queria ser melhor do que Deus. E aí Deus veio e destruiu a Torre de Babel, confundindo as línguas. Quem é que não lembra dessa história? Anjos caídos. E aí, para que a gente possa entender sobre os anjos caídos, nós temos que voltar para Gênesis, capítulo de número 6, versículo 1 ao 6. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 6, para entender sobre esses anjos caídos. Hoje eu estou falando com o passado que eu quero que os irmãos entendam bem esse assunto, tá bom? Eu sei que é complicado. Eu também já vim estudando sobre isso para mim poder ministrar, porque na realidade é um assunto bem complexo. E você mexe muito com o Antigo Testamento para poder entender esse Novo. Você tem que andar dentro do Antigo Testamento e até mesmo ir por livros apócrifos, que é o livro de Enoque. Gênesis capítulo 6, versículo 1 diz assim: como se foram multiplicados os homens na terra, como foi já tinha sido multiplicado, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres a que entre todos mais lhe agradavam. Quem eram os filhos de Deus aqui no livro de Gênesis? Os anjos. Os anjos eram os filhos de Deus. Esses anjos, eles tomaram as filhas de Deus para si mesmo. Quem eram as filhas de Deus? Provavelmente aqui, tomou a filha dos homens. Os filhos de Deus tomaram a filha dos homens. Quem era essa filha dos homens aqui? Provavelmente era as filhas de Caim. Então o que acontece? Os anjos vieram para a terra, precisaram de ter um corpo carnal, e eles tiveram esse corpo carnal. Nesse corpo carnal eles tomaram a filha dos homens para si mesmo. E quem eram as filhas dos homens? As filhas de Caim, os Nefilim. Então os anjos tomaram a filha dos homens. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Aí Deus determinou a morte desses homens. Ora, naquele tempo havia gigantes. Gigantes aqui eram exatamente os filhos de Caim na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filho, e esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade dos homens se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o que acontece? Esses filhos de Deus, que eram os anjos, eles tomaram a filha dos homens e se tornaram mal por causa da carne. Então vai chegar um momento em que a gente acha que Deus não sabia de tudo que estava acontecendo, que Ele não é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe de todas as coisas, e Ele criou exatamente para que o nome dele fosse glorificado. E aí o que acontece? Versículo 6: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Deus se arrepende de alguma coisa? E isto lhe pesou no coração. Disse-lhe o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e animais e répteis e árvore do céu, porque me arrependendo
de haver feito, pois Noé achou graça diante do Senhor. Aí todo mundo já sabe o que aconteceu: o grande dilúvio. Nesse grande dilúvio, todos morreram, menos a família de Noé. Menos a família de Noé, mas toda aquela geração de Adão até Noé, todos morreram. Principalmente os anjos caídos, que eram os filhos de Caim. Melhor dizendo, os anjos, que eram os homens que possuíram as filhas de Caim. E aí, por que Judas falou que esses anjos estavam presos em correntes eternas para o grande dia, o dia do juízo? Porque na realidade eles precisavam ser destruídos totalmente da face da terra. Eles precisavam ser destruídos totalmente da face da terra. Vossa carne não é demônio. Tiago, capítulo de número 4, versículo 1 ao 3. Olha o que é que diz aqui em Tiago, capítulo. Porque assim, muitas das vezes as pessoas pensam que o que habita dentro do homem para fazer maldade é o diabo, é o demônio, é o chucaveira, é a pombagira, é o Zé Pilintra, é o Zé Pilantra, que na realidade não é, só a carne do homem. A carne do homem é que é o próprio diabo. E aí Tiago vai dizer assim, ó, Tiago, capítulo de número 4, deixa eu ver aqui, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 3. De onde procede guerra e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiças e não cobiça nada tendes, materiais e invejas, e nada podeis obter. Viveis na luta e fazeis guerra, nada tendes porque não pedis. E quando pede? Versículo 3: pedis e não recebeste porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então o que acontece? O homem que se corrompe, ou o homem mau, a sua própria carne, quando até mesmo ele pedir algo para o Senhor, ele não vai receber porque pede para o seu próprio deleito, para o seu próprio prazer. E aí as pessoas dizem assim: puxa vida, cara, aquele homem ali, existe um demônio. Com certeza existe um demônio na vida daquele homem para fazer tanto mal. Só que na realidade o mal está dentro do homem, dentro do coração, dentro da sua própria carne. Na Ásia Antiga, pastores também eram chamados de anjos, ou não? Na Ásia Antiga, os pastores também eram chamados de anjo. Como é que a gente pode entender sobre isso? Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1. Apocalipse de número 1 diz assim: ao anjo da igreja, pastor, em Sardes, escrevo estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Conheço as tuas obras, que vive, mas não vive, está morto. Então o que acontece? Os anjos caídos, as obras dos anjos caídos não têm vida, porque já está dizendo, são anjos caídos. E hoje, quem são os anjos caídos, que poderemos entender quem são eles? Todas essas imagens
que nós lemos, que são as imagens feitas por mão de homem, imagens de escultura, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê. São eles, são os anjos caídos. E quem era que João estava chamando aqui de anjo? O anjo da igreja, pastores. Os pastores aqui, na realidade, o pastor aqui, ele estava chamando ele de anjo. Então, hoje, o pastor do sistema é também chamado de anjo, mas um anjo caído. Sabe por quê? Porque eles sacrificam. Como assim que sacrificam? Jejuma, come pão com suco, eles obrigam você a pagar o dízimo e chamam você de ladrão, de feiticeiro. Eles, o ventre dele, ele só pensa no seu ventre. Ele faz você ficar cego para você poder viver preso em um sistema. As suas obras são mal e eles não ensinam esta verdade. E quando você vai falar essa verdade para ele, são como coceira no seu ouvido que eles não conseguem ouvir. Hoje são esses anjos caídos que estão fazendo você passar por situações complicadas e não adorar o verdadeiro Deus. Eles não permitem que você adore verdadeiramente a Deus. Olha o que é que diz aqui em Efésios capítulo de número 4, versículo 17 ao 19. Efésios capítulo de número 4, versículo 17 ao 19. Tem as pessoas fazendo pergunta aqui na live, mas eu não vou responder porque eu estou pregando. A gente tem resposta para vocês quando nós estiver fazendo o Papo em Graça às 21 horas, ok? Efésios capítulo número 4, versículo de número 17 ao 19. Isto, portanto, que digo é no Senhor. Testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Os gentios aqui, os que não são salvos na graça, certo? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. São ou não são vaidosos? São ou não são vaidosos e anda ou não anda com seus próprios pensamentos? Distorcem a Bíblia, distorcem a verdade e diz, está escrito. Mas não é daquele jeito. Chama o gafanhoto de demônio ou de diabo. Chama um pãozinho com suco de corpo de Jesus. E ainda diz que você tem que jejuar. São gentios que não entendem a graça e que não vivem na graça. São anjos caídos. Olha aqui o 18. Obscurecido de entendimento. Não entende, a sua mente está escura, alheia. E a vida de Deus por causa da ignorância. Obscurecido de entendimento, alheio. E a vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. E aí você vai pregar para um homem desse que está no sistema e ele diz o quê? Não quero ouvir você porque você é um herege. Não quero ouvir você porque você é um anticristo. A tua palavra não serve para mim. Fica com o teu evangelho que eu fico com o meu. Por quê? Porque eles estão duros de coração. Eles não aceitam você. Eles não te aceitam a verdade. Eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem a Cristo. Eles não respeitam a Cristo. Todos os dias eles matam a Cristo. Todos os dias eles fazem você de uma imagem imunda. Todos os dias eles pegam você e faz você adorar a eles mesmos, o seu próprio ventre, do que adorar a Deus. Dá uma olhada quando chega um pastor presidente em uma congregação. Se não tem um tapete vermelho e todo mundo se levanta. Chegou o pastor presidente, levanta e reverência para ele, bate palma, porque chegou o nosso pastor presidente. É ou não é assim? São gentios
que não conheceram a graça e vivem enganando as pessoas. E hoje nós podemos chamar de anjos caídos. Caíram do seu entendimento. Obscureceram o seu entendimento e acham que estão vivendo e ensinando uma coisa correta, só que na realidade não estão pregando mentira, estão pregando feitiçaria, estão pregando inimizade de você contra o próprio Deus. E ainda chamam você de ladrão, e ainda chama você de mentiroso, e ainda diz que você vai para o inferno que ele criou. Versículo 19: os quais têm de se tornado insensível, se entregaram às dissolações para com avidez, cometeram toda sorte de impureza. E ainda diz que é nós que estamos desviando a palavra, o evangelho. Esses gentios que Paulo estava falando aqui são exatamente essas pessoas hoje que desviam a verdade de Deus, que pregam o evangelho que não existe, que vivem ainda na lei de Moisés, ou eles pegam coisas que não tem nada a ver. Você conhece alguém que faz você comprar uma vassoura por R$500? Você conhece alguém que está vendendo álcool gel hoje por R$500? Você conhece algum pastor ou anjos esses anjos que fazem você tocar em uma blusa com sangue e diz que o sangue dele é abençoado? Você conhece algum desses que vendem terra santa? Você conhece algum desses que fazem a tal chamada fogueira santa para você ser protegido e abençoado? É desses que nós estamos falando. São esses gentios que eles desviaram a verdade de Deus. Enquanto Deus precisa ser adorado por nós, enquanto Cristo ressuscitado precisa ser adorado por nós, eles estão adorando outros deuses, estão adorando a si mesmo, o seu próprio ventre, e não adoram a Deus, não temem a Deus. Horrível é cair nas mãos do Senhor. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 28. Olha o que é que diz aqui. Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, cadê tu, Hebreu? Capítulo 10, versículo de número 28 ao 31. Sem misericórdia, morre pelo o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Vocês lembram daquela mulher que foi apresentada diante de Jesus, pega em ato de adultério? Então a lei de Moisés, ela julgava, condenava e matavam. Naquela época de Jesus, as pessoas morriam de algumas formas horrendas. Ou morria sendo jogado na cova dos leões, ou morriam apedrejado, ou morria pregado em uma cruz. As piores mortes. Ou senão eles morriam até mesmo sendo cerrado. Era cerrado no meio, cortado o pescoço, como Isaías foi cerrado ao meio, como Paulo foi cortado o pescoço, Pedro foi pregado de cabeça para baixo, Cristo foi pregado na cruz, e a lei de Moisés era mais ou menos isso aí. Então eles julgavam, e no meio do julgamento as pessoas eram mortas, sem piedade, e todo mundo participava da mesma prática. Mata, pode matar, porque desobedeceu a lei de Moisés. Hoje acontece a mesma coisa? Acontece. Eles estão matando as pessoas dentro da igreja, matando a sua mente, o seu intelecto, dizendo que Cristo vai voltar, enquanto Cristo já voltou, e os irmãos vivem na falsa esperança, matando as pessoas, dizendo que aquele pãozinho com suco é o corpo de Jesus, e não entende, e aprisiona com a lei de Moisés. Versículo 29.
de quantas mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que colocou aos pés ao Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa: o castigo daqueles que conhecem a graça, o castigo daqueles que conhecem a palavra de Deus e que entende sobre a palavra e não querem se dobrar diante da palavra e obriga os irmãos a comer pãozinho com suco, dizendo que aquilo ali é o corpo e o sangue de Cristo, eles estão profanando a nova aliança, que fazem as pessoas jejuarem, que fazem as pessoas pagar o preço, que fazem as pessoas descer as águas, que fazem as pessoas pagar o dízimo. Eles estão na lei de Moisés profanando a nova aliança. Dizem que o castigo para eles será o pior. Por isso que nós temos essa obrigação de pregar o Evangelho, por máximo que doa, por máximo que machuque, por máximo que fira o ego deles, por máximo que mexa com suas estruturas e seus entendimentos, mas temos que pregar esta graça maravilhosa para que as pessoas entendam sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Olha o versículo 30. Ora, conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando você não sabe, quando você não conhece, aí, meu amigo, não tem penalidade para você, não tem julgamento para você. Mas quando você conhece e você diz: eu conheço, eu sei, eu não quero seguir esse Evangelho, eu não quero viver, eu conheço, eu sei que esse pãozinho com suco aqui não tem nada a ver, eu sei que Cristo já fez aliança lá na cruz. Será você que faz essas práticas, será mais terrível ainda para você, porque você vai cair na mão do Senhor. E terrível coisa é cair na mão do Senhor, que o próprio Deus diz. Mas e mesmo a gente pregando uma palavra como essa, eles vêm dizer assim: é vocês, quem está errado é vocês, é vocês que não comem pão com suco, é vocês que não pagam dízimo, é vocês que não acreditam no inferno, é vocês que não jejuam mais, é vocês que estão pecando contra Deus, é vocês que estão distorcendo a palavra de Deus. Mas nós que temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele testifica com o nosso espírito e ele sempre está dizendo: meu filho, eu te remi, meu filho, eu te escolhi, eu te elegi, meu filho, você é santo, é sarado, separado, as trevas não podem mais com você, porque eu escolhi você para reinar em vida. Por isso que hoje nós estamos reinando em vida. Olha o que é que diz aqui em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Nós somos ou não somos? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Diga para você também: eu sou propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu já saí das trevas, o meu entendimento hoje está claro, e eu hoje estou nessa luz maravilhosa que é Cristo ressuscitado. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 13.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu fui transportado para o reino. Hoje eu estou no reino de Deus, reinando em vida, porque eu tenho gozo, eu tenho paz, eu tenho alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 19. 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 19, olha o que é que diz aqui. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. E aí Paulo vai dar uma lapadinha aqui em 2 Coríntios capítulo de número 2 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 16. Olha o que é que ele diz aqui. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque não somos santuário, porque nós somos santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre ele, serei o meu Deus e ele será o meu povo. Você é povo de Deus ou você é povo dos ídolos? Que comunhão é que tem? Que comunhão tenho eu andar com os ídolos? Eu sou o templo e a morada do Espírito Santo. E por que eu preciso ainda adorar alguma coisa como ídolos? Por que eu preciso adorar o pastor? Por que eu preciso comer pão com suco? Por que eu preciso ainda ser batizado nas águas? Por que eu ainda preciso jejuar? Por que eu ainda preciso pagar dízimo, pagar preço, subir monte, descer monte, orar por revelações, buscar o Espírito Santo, se eu sou o santuário de Deus? Mas os anjos caídos estão dizendo que você tem que fazer tudo isso. Os anjos caídos, eles dizem que você tem que fazer todos esses rudimentos da lei. Mas nós não precisamos mais fazer isso, porque nós estamos livres, libertos, sarados, curados, eleitos, escolhidos e somos salvos pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o ressuscitado. Deu para entender, irmãos, quem são os anjos caídos? E esses anjos que estão presos em corrente, como Judas disse, correntes eternas, eles ficaram presos. Na realidade, aqueles anjos lá, eles ficaram presos mesmo em corrente eterna. Corrente eterna não é dizendo que ainda vai acontecer uma eternidade. Eles ficaram presos até o dia do juízo final, o julgamento. Olha aqui. E os anjos, os que não guardam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domínio, ele tem guardado sobre trevas e algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aconteceu ou não aconteceu o juízo do grande dia? Qual era o grande dia? O dia do Senhor. Qual era o dia dele? O dia em que ele veio buscar o seu povo, no ano 70. No ano 70 aconteceu o juízo para Israel e aconteceu também o juízo para esses anjos caídos. Já aconteceu. Não existe um inferno ou um lago de fogo que esses anjos vão ser jogados lá. Já aconteceu. O dia do juízo de Deus aconteceu no ano 70, quando ele voltou para Jerusalém para julgar o povo. Então, meus amados, esta é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Provavelmente ficou bastante dúvida. Porque o assunto é um pouco polêmico e também precisa, para você entender, precisa ter os olhos iluminados e a mente ativada, porque senão você não entende.
precisa que você conheça um pouquinho da história, tanto a história dos anjos caídos, que foram a história de Enoque, ou os filhos de Caim, para você poder entender também sobre os anjos caídos que ainda existe hoje, que são as imagens de escultura que existem dentro das igrejas. E existe também hoje os anjos caídos que ainda não têm o seu entendimento, que a sua vista está obscura, não tem o seu entendimento iluminado e vivem pregando ainda a lei de Moisés e pondo você para blasfemar contra Deus, contra o seu espírito, contra a sua obra e contra a ele mesmo. São cães gulosos que procuram alimento para o seu próprio ventre. São feiticeiros malditos. Como diz aqui em Malaquias, capítulo de número 3, olha aqui o que diz. Versículo de número 5. Chegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós para juízo, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito dos estrangeiros, e não me temes, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando você está cobrando o dízimo dos irmãos, você está nessa posição aqui que estava os levitas, a tribo de Levi. Você está roubando não o homem, mas você está roubando a Deus quando você faz essas práticas. Você é chamado como adúltero, como feiticeiro, fraudulento, que distorcem a verdade de Deus e não dá direito ao próprio Deus. É isso que a palavra de Deus chama. Aí quer dizer, irmão, que nós, do sistema que você chama, não pode cobrar dízimo. Se você cobrar o dízimo, você está fazendo o quê? Levando Jesus à cruz de novo, chamando ele de mentiroso. Você está profanando o templo de Deus e profanando também o Espírito Santo de Deus. E quem pratica essas práticas, podemos chamar hoje de anjos caídos. E olha que tem muitos que cegaram o seu entendimento e colocaram um gafanhoto dizendo que é o diabo ou demônios, e cegaram o entendimento de outras pessoas. Mas a nossa oração é para que Deus possa ativar a sua mente, possa abrir os seus olhos e você ter um entendimento e sair desse sistema maldito, ser livre, ser liberto e adorar a Cristo em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração. E esta é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Graça e paz para todos. Que o Senhor continue abrindo os seus olhos, revelando ao oculto e o escondido aquilo que você não entende ainda. E eu desejo a todos vocês uma melhor tarde. Eu sei que a palavra hoje foi bem salgada, né? Foi um mocotozão mesmo de boi. Mas você precisa entender sobre esses mistérios de Deus. Você precisa entender quem é o Deus que você adora. Se você está adorando deuses ou se está adorando a Deus. Se você está servindo ao homem ou está servindo a Deus. Se você está servindo o seu próprio ventre ou está rendendo honra, glória e majestade ao Deus Todo-Poderoso. Você é abençoado com toda sorte de bênção, meu amado. Você é eleito por Cristo, é salvo na pessoa de Jesus. A sua aliança não é mais um pão com suco, é o sangue de Jesus derramado na cruz, o novo pacto. O novo pacto é graça. Você não precisa mais praticar as obras da lei. Você não precisa mais servir a homem ou servir a lei. Você precisa servir aquele que te escolheu, te elegeu, te chamou e colocou você nas regiões celestiais, e que exclusivamente você é propriedade dele ao saber Jesus Cristo, o ressuscitado. Então esta é a mensagem que eu deixo para você hoje. Graça e paz a todos, uma melhor tarde. Assim é, porque assim diz a palavra do Senhor.